Bom dia, boa tarde, boa noite. Turma, hoje falaremos sobre a formação do Estado moderno de Israel, né? Israel, bom, vamos voltada lá atrás, né? A gente sabe, Israel começa lá na história dos hebreus, com Abraão, Deus vai para a Palestina, vai para o Egito, Moisés volta, o mar abre, Davi, Salomão. Bom, aí em 135 depois de Cristo, alguns livros falam 136, nós temos a diáspora judaica. O Império Romano esparrama os judeus pelo mundo, né? No caso do mundo da época do Império Romano, esparrama os judeus e eles perdem aquela terra lá chamada Terra Santa. Aí os judeus ficam esparramados pelo mundo, né? Aí os judeus vão sofrer na mão dos cristãos durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, a xenofobia, o judeu, mas uma coisa fantástica dos judeus, eles se mantêm unidos, mantêm a tradição, a cultura e todos a sua língua, e eles se mantêm unidos. Bom, aí o mundo piora. No século XX, nós temos o surgimento do nazismo na Alemanha, e a situação piorou para os judeus. Mas nesse meio tempo, já ali em Praga, já tinha surgido no final do século XIX, em 1800, no meio, né, 1835, a ideia do movimento sionista. Sião, né, a última fortaleza do lado de Jerusalém, que é um símbolo, né? Então, esse movimento sionista pregava a volta à Terra Santa. Aí, em 1917, o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, Lord Balfour, disse que os judeus tinham direito à sua terra, né? Bom, muitos judeus começam a imigrar para a Terra Santa, eles começam a comprar as terras lá e viver lá. Eles montam uma força paramilitar chamada Haganah, para protegê-los lá dos árabes, né? Estoura a Segunda Guerra Mundial, Holocausto, o horror, um dos maiores horrores do século XX, 6 milhões de judeus mortos. Acaba a guerra, aleluia, os nazistas perdem. A recém-criada ONU, Organização das Nações Unidas, decide criar o Estado de Israel, lá na Palestina. Divide lá ao meio, metade para os palestinos, metade para os judeus. 51 a 49 ficou a divisão. Os palestinos não aceitaram essa imposição da ONU. Falaram, não, a gente vai sair daqui não. Os judeus falaram, não, nós ganhamos da ONU por direito, é nosso. Estoura em 1947, 48 ali, logo após a independência, 48, a guerra de independência. Se Israel perde, acabava o Estado. Eles falavam, gente, mas já tinha o Haganah. Os israelenses se organizam e derrotam os árabes na guerra de independência. Surge o Estado de Israel no meio do mundo árabe. Os árabes não se conformam. Aí, em 1956, o presidente Nasser nacionaliza o canal de Suez. Fecha ali o canal de Suez. O canal de Suez era inglês e francês. Aliados de Israel começam a bombardear o Egito. A União Soviética, aliada de Nasser, ameaça jogar uma bomba atômica em Paris e Londres. Os Estados Unidos intervêm, contudo, os israelenses que apoiavam os ingleses e franceses. Todo mundo sai, o Egito ganha o canal, o Nasser se empolga, né? Ganhei a guerra do canal de Suez, ganhou nada, a União Soviética ganhou para ele. Aí o que o Nasser faz? A sua ideia de pan-arabismo, ele se une com a Jordânia e com a Síria, e eles combinam que eles vão prensar Israel, Jordânia aqui, o Egito aqui e a Síria vem do norte, né? Então seriam os três. Só que eles combinam tanto que Israel descobre os planos, Israel ataca de surpresa, destrói todo o exército de aviação deles. Em 6 dias Israel derrota os 3 países árabes. Uma vergonha para o mundo árabe, né? Os israelenses ainda pegam as colinas de Golã, pegam Cisjordânia e vão
aumentando e pega o Sinai. O Israel domina tudo, os palestinos, os árabes perdem tudo. Mas o Egito, vocês conhecem o Egito, ele se junta com a Síria e fala, agora vai. Em 73, a Jordânia pula fora. Eles atacam Israel, Egito e Jordânia. Novamente, Israel vence a guerra. Os israelenses não perdem a guerra. Os israelenses vencem a guerra e aí o Egito fica sem o Sinai. E lá no Golã, onde é a nascente do Rio Jordão, Israel põe uma base militar com os mísseis apontados para Damasco. Estão lá até hoje. Pessoal, e fica essa situação. E os palestinos morando lá em Israel, não vale nada. 1979, Egito e Israel assinam o acordo de Camp David. Aí, Israel devolve a península do Sinai para o Egito, porque só tem pedra também, devolve para o Egito. Bom, nesse meio tempo, os palestinos criam a Organização para a Libertação da Palestina, uma organização terrorista que quer destruir Israel. Nunca teve sucesso, né? Que destruir Israel, gente. Aí, atualmente, Israel deu a faixa de Gaza novamente para os palestinos, mas o conflito Israel e Palestina continua. Mas isso é outro assunto, mas que Israel continua dominando. São 5 milhões, 6 milhões de judeus ali, peitando 300 milhões de árabes. E falaram assim, não vem, não adianta. E até mais.